Bom, pessoal, vamos voltar à nossa conversa e demoramos muito, mas eu vou falar para vocês. A culpa não foi minha, não, foi do Felipe, que é o cara que produz isso tudo, viajando, tomando vinho na Argentina e tal, mas está ótimo. Vamos tocar aqui. Só que eu escolhi um tema hoje, que é um tema forte, um tema difícil, que a minha vida inteira eu corri disso, né? As pessoas pediam, pô, faz uma conversa sobre câncer infantil. Eu falei, cara, eu não sou capaz disso, eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas agora, coisa de 2 meses atrás, eu recebo um telefonema de um casal que eu vou te falar, eu não conhecia. E o pessoal que comanda a casa, são voluntários da Casa Donald, do Rio de Janeiro, que recebem as crianças que estão fazendo tratamento no Rio de Janeiro, não tem onde ficar, né, tratamento oncológico. E eles abrigam essas crianças com carinho, com uma estrutura maravilhosa. Eu falei, quem sou eu para negar um negócio desse? Pelo amor de Deus, eu tenho que me reinventar, né? Falar sobre câncer é uma coisa que é do oncologista. E aí comecei, falei, eu não posso fazer isso com eles, eu vou fazer. E graças a Deus isso aconteceu, porque me fez entender bem a profundidade da coisa, né? Nessa estrutura toda, o câncer é uma coisa assim terrível para as famílias de uma maneira geral, mas na pediatria tem algumas particularidades, né? Algumas características diferentes do câncer do adulto, né? Primeiro, porque para a gente ficar um pouco mais tranquilo, só 18% de todos os cânceres acontecem antes de 18 anos de idade. Então a gente tem uma incidência menor em criança do que no adulto. Só que a característica do câncer da criança é pior por quê? Porque ela evolui rapidamente. Imagina o seguinte, as células se multiplicam, né? E quando essa célula está se multiplicando, pode haver mutação, né? Imagina nessa mutação dessas células embrionárias que dão origem, por exemplo, um feto de um mês para o outro, ele duplica de tamanho, e as crianças, né, os bebês. Então, a evolução dessas células é uma coisa absurda, uma velocidade muito grande, por isso a gravidade da doença, né? Que essas células invadem os órgãos e de uma progressão aritmética, geométrica, né? Então é uma coisa assim muito intensa essa progressão. Então, a gente espera que essa doença, se não for diagnosticada muito precocemente, ela é muito grave. Mas quando a gente consegue detectar essa doença precocemente, para nossa sorte, os tratamentos funcionam muito mais, quer dizer, muito melhor, menos agressivos, entendeu? Então, quimioterapia, rádio, tudo que você fizer nessas crianças, você vai fazer em menor dose e você vai ter uma resposta muito melhor. Eu passei a entender que isso é meu sim, não é do oncologista. Essa conversa tem que ser comigo, com os pediatras e com os pais das crianças, né? Porque o diagnóstico precoce é a coisa mais importante na hora do tratamento, do diagnóstico de um câncer. Então assim, a gente vai conversar um pouco, já falei da duplicação das células, né? Da facilidade que isso tem, da gravidade que é, do tempo que a gente tem, que é um tempo curto, né? Então a gente fala um pouco das doenças. Quer dizer, o câncer mais comum que a gente tem é a leucemia. Então a gente tem 3 linhagens de célula dentro da medula óssea, que a gente chama de medula óssea é o tutano, né? A célula é produzida dentro do osso da pessoa, né? Então ali são produzidos os itens do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos eles produzem o sangue, a célula vermelha que carrega o oxigênio. Então, conclusão, a pessoa que tem uma leucemia, nesse lado da célula vermelha, a criança começa a ficar muito cansada, porque a hemácia carrega o oxigênio, nutre os tecidos, então você fica com um cansaço absurdo, uma astenia, uma fraqueza muito grande, né? As células brancas produzem anticorpos para evitar a infecção. Então as crianças começam a ter febre um pouco mais arrastada, você não tem origem naquela febre, a criança pode ter infecção secundária em cima disso. E as plaquetas, que é onde a gente consegue detectar também muita precocidade, que as plaquetas quando abaixam, elas fazem os hematomas, as equimoses, né? As petequiazinhas, que é aquela criança que vomita, que chora muito, pode aparecer com as pintinhas de vasos que romperam, né? Então, esse seria mais ou menos o processo que a gente teria que tomar cuidado, observar isso direitinho. Lógico que nós vamos conversar no final
Qual criança que não tem hematoma nas pernas? Todas elas, né? Criança saudável, criança elevada, tem que correr, tem que pular. Então a gente tem por norma, assim, hematoma, equimose, esse sangue pisado grande, do joelho para baixo, a gente ri porque tem o futebol, tem o skate que bate o tempo todo, a patinete, aquilo tudo, então a gente não preocupa muito. Começa a aparecer hematoma em outras regiões que a gente não sabe, a criança não caiu, não teve nada, atenção, né? Então a gente começa já a pensar, a leucemia tem essas coisas que nós vamos conversar depois, não vamos assustar no início que todos os sintomas de câncer são sintomas banais. Vamos passar, por exemplo, a gente falou da leucemia, vamos passar para a segunda causa de câncer, que seria tumores do sistema nervoso central, tumores cerebrais, né? Então, quais são os sintomas? Dor de cabeça, né? Vômitos, que são coisas que todas as crianças têm. Quem pega uma virose que não tem dor de cabeça, vômito, então... Mas a gente tem alguns sinais, assim, que são tonteira, perda de equilíbrio, né? Você olha a criança no olho, a criança pode ter alteração visual. O que quer dizer isso, alteração visual? Desde a criança ficar estrábica, a ter queda da pele do olho, uma pitose que a gente chama, movimentos dos olhos, assim, um pouco coordenados. Então isso tudo a gente tem que ir somando e no final nós vamos conversar isso com calma. O terceiro câncer mais comum são os linfomas, que aparecem inicialmente com gânglios. Qual criança que não tem gânglio? Todas as crianças têm gânglio, né? Se você papar o pescoço de criança, acho que 99% das crianças vão ter gânglios pequenos. Então, lógico que um linfoma acima de 2,5 centímetros de um gânglio, a gente fica mais assustado, mas tem as adenites, tipo infecção de garganta, isso tudo. Então é fundamental que a gente examine a criança no todo. Pesquisou o gânglio no pescoço, vai pesquisar na axila, na virilha. Aí a gente começa a preocupar, porque o linfoma, além desses gânglios, ele pode invadir tecidos que estão no abdômen, no tórax. Então a criança pode ter falta de ar, pode ter dificuldade respiratória, pode ter dores abdominais, massas abdominais, né? E terceiro vem os tumores sólidos, né? Que aí a gente tem tumores ósseos, né? Que pode aparecer em qualquer parte do osso. A gente tem tumores, tumor de Wilms, que é uma coisa que não é tão assim, rara, que é o tumor do rim, que pode acometer um rim ou os dois rins. O neuroblastoma, que é um tumor também que pode aparecer principalmente em região de tórax, que pega essa parte de timo, toda parte abdominal, que pega muito a parte suprarrenal, então pode ter tumor abdominal, tumor torácico, pode até atingir outros órgãos, né? Então a gente fica um pouco assustado quando a gente fala disso, né? Porque assim, o tumor, isoladamente, essa dor, isso tudo, a gente vai conversar depois, que é próprio de vários sintomas de virose, de sintomas comuns. E tem os tumores mais específicos, por exemplo, a gente está vendo esse drama agora do Thiago Leifert, coitado, uma criança de 1 ano de idade que tem um retinoblastoma, que é uma coisa que nós pediatras fazemos exames de fundo de olho na sala de parto, para ver um tumor desse que já pode estar vindo do tecido embrionário, já pode nascer com isso. Mas a gente quer ver glaucoma congênito, a gente quer ver uma catarata congênita. Você me perguntar, você conhece bem o fundo de olho, examina o fundo de olho? Eu falei, não, mas eu examino há 30 anos, todas as crianças chegam no consultório pequeno, eu examino o fundo de olho. E estou acostumado a ver o normal, e a gente procura essa coisa que aconteceu com o Thiago ontem, até está fazendo uma campanha muito interessante, né, de sensibilização, hoje nos jornais, ontem saiu também no jornal. Quer dizer, ele chamando a atenção para as pessoas da importância de se descobrir o câncer precocemente, né? A filha dele tem os 2 olhos com aquela mancha branca, que poderia ter sido vista há mais tempo, se tivesse sido examinada adequadamente, né? Ainda pegou os 2 olhinhos, então está fazendo quimioterapia, está calcificando esse tumor dentro do olho da criança para ver se isso não progride, então é um processo extremamente difícil. Então é isso que a gente quer. A intenção, quando eu entendi, é minha essa responsabilidade, não do oncologista. Quando eu falava, não me chama para conversar sobre isso, é o oncologista que tem que falar, não, é o pediatra que tem que falar. Por que o pediatra tem que falar? É essa a responsabilidade que eu assumo. Porque assim, a gente não vai descobrir câncer em estágio avançado, que não adianta. Eu falei para vocês, isso prolifera de uma forma muito, muito rápida, então invade os tecidos de uma forma rapidíssima. Então a gente tem que descobrir nas entrelinhas. Então é outra coisa que eu sempre falo, né? Cuidado, vamos ter acompanhamento ambulatorial.
essas emergências, coitado do médico da emergência, chegou a criança com uma dor de cabeça, com vômito, cara, toda virose faz isso, né? Então, como é que a gente vai levar para essa pessoa que viu a criança uma vez fazer um diagnóstico desse? O que ele vai fazer? Ele vai ter que pedir ou tomografia de todo mundo, né? Que vai ser um desespero, que assim, é outra coisa que a gente combate muito, né? A criança caiu, está com dor de cabeça, ou um simples tombo, um hematomazinho na testa, leva para emergência, faz tomografia. Tomografia, quer dizer, irradia, para vocês terem noção. O tradicional da tomografia era irradiar 400 vezes mais do que um raio-x de crânio comum. Nos tomógrafos modernos, isso diminuiu para 100 vezes. Mas imagina que é você irradiar 100 vezes mais do que o raio-x. Então a criança não tendo câncer, vai provocar o câncer no futuro, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, a doença é traiçoeira, a doença é complicada, mas a gente não pode desesperar e começar nos primeiros sinais a fazer exame que vai comprometer essa criança. Então a gente falou do câncer de sistema nervoso central do cérebro, que precisa realmente de tomografia para ver, né? A leucemia, o que ela faz? Como eu falei, cansaço, astenia, sangramento, e tem uma coisa que é muito importante, dor nos membros. Pode ser dor na perna, dor na articulação. Qual criança que não tem dor? Mas aí a gente tem que entender algumas coisas que me preocupa muito quando chega uma criança no consultório. Essa criança tem dor nas pernas, a dor do crescimento. Aí eu pergunto para a mãe, como é que você sabe que é dor do crescimento? Doutor, a criança tem dor do crescimento. Não é assim, minha filha. O que acontece é o seguinte, a gente tem que ver a característica de uma dor de crescimento. A dor de crescimento, você tem que anotar isso tudo para me falar depois. A criança acorda à noite, ai, que dor na perna, não sei o quê. Você vai perguntar a essa criança, aonde que dói, meu filho? Coloca o dedinho, é na coxa direita. Você vai anotar na sua agenda, dor na coxa direita, que eu coloquei um calor, uma bolsa de água quente que melhorou. Então, dor de crescimento é uma coisa que é muito frequente na criança, mas que muitas vezes se deixa passar. Leucemia, por exemplo, deixa-se passar muito. Câncer ósseo, deixa-se passar muito, porque a criança tem dor. É dor de crescimento. Uma dor que é no mesmo lugar sempre não pode ser negligenciada. Essa dor tem que ser investigada. Eu estou com dor no osso, eu tenho que investigar isso. Você tem tumor ósseo, você tem leucemia que invade essa região do osso. Você tem várias coisas. E o mais importante de tudo, quando você vai para a consulta geral, você pesou essa criança, você mediu essa criança, né? Então a gente tem assim, tumores cerebrais no bebê pequeno, às vezes na medidazinha ali comum, você mede a cabeça do bebê, opa, perímetro encefálico deu um pulo, tem coisa errada. Então o câncer, o diagnóstico do câncer é na sutileza, são as coisas pequenas que definem isso pra gente, que a gente quer pegar no início. A gente não quer ter um tumor enorme que a gente vai ter uma dificuldade para tratar depois, por conta dessa evolução muito rápida. Então assim, quando a gente fala essa dor na perna, você vê essa dor de cabeça, isso tudo, quer dizer, virose dá dor de cabeça, dá vômito, isso tudo, mas isso dá 5 dias. Lógico que a gente fala que o tumor evolui rápido, mas não é em 5 dias. Né? Um tumor de adulto demora anos para evoluir. As nossas crianças, se tiverem uma dor de cabeça com vômito 5, 7 dias, a gente não vai pensar em câncer, ainda a não ser que a gente deixasse passar, por exemplo, pesou essa criança? A criança está perdendo peso, a criança está triste, a criança está... Você nota que seu filho não está bem. Doutor, essa criança não está bem. A maioria dos diagnósticos que a gente faz de câncer é assim. Não estou gostando dessa criança. Eu não sei o que essa criança tem. Vamos procurar. Entendeu? A gente só faz diagnóstico de câncer com certeza quando é o câncer num estágio que já não é mais para a gente fazer. Entendeu? A gente quer fazer diagnóstico no início. A gente quer, por exemplo, numa situação dessa do Thiago Live, a gente quer colocar um oftalmoscópio, tem uma manchinha ali pequenininha. Beleza, então manda para o oftalmologista, ele vai chegar com um tratamento, lógico, você tem tratamento específico de quimioterapia, mas o cara chega com um laser e ele queima aquilo. E não espera, como está acontecendo hoje, a criança calcificar o tumor todo e ficar com aquele tumor lá que vai atrapalhar a visão da criança. Né? Então, o câncer é coisa, aí eu peguei essa responsabilidade, falei, não, eu tenho que falar isso, por isso eu estou trazendo isso para vocês hoje. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender. Eu não me achava capaz de falar sobre isso. Agora, se vocês me perguntarem qual o melhor tratamento para uma leucemia X, embate isso, não vou saber dizer, que a minha obrigação é descobrir isso precocemente. É isso que eu quero pegar os pais, porque para de levar a emergência para qualquer coisa. Emergência, coitado do médico da emergência, ele está ali para salvar uma vida que está num estado crítico. Quem tem que tratar uma febre, quem tem que tratar isso é o pediatra no ambulatório. Ele vai pesar essa criança,
ele vai palpar o abdômen dessa criança. Por exemplo, você viu o tumor de Wilms, que eu estava falando aqui, é um tumor que dá muito em bebê, criança pequena, neuroblastoma, dá em bebê, às vezes até recém-nascido já tem neuroblastoma. Mas a gente está palpando o abdômen é flácido, você vê uma tumoração, é no rim, é na suprarrenal, você vê um tumor e você procura aquilo. Então essa criança precisa de consulta de rotina, essa criança precisa ser examinado o olho dela, todo mês que ela vai. Então, mudei completamente. Depois que eu fui fazer isso por vergonha de não participar de uma reunião por achar que eu não tivesse conhecimento, eu falei, gente, como a minha atuação é importante, eu fico o dia inteiro, há 30 anos eu faço fundo de olho de todas as crianças, com 2, 3, 4, 5 meses, fiz recém-nascido. Não sei o que eu estou vendo, porque eu não sou bom de fundo de olho, mas eu tenho certeza que o dia que eu achar esse tumor, eu vou imediatamente diagnosticar. Então, nós, pais e pediatras, estamos vendo o peso da criança. A criança não está bem, essa criança está astênica, essa criança não está sentindo bem, essa criança não está comendo. Por que essa criança perdeu peso? Não tem doença, não tem nada, é uma febre de origem, como aquelas leucemias, os linfomas, qualquer câncer pode fazer febre um pouco arrastada e você não descobre o que é. Mas não é febre de 4, 5 dias, pelo amor de Deus, todo mundo que tiver uma febre de uma mononucleose, de um citomegalovírus, uma doença que demora um pouco mais, vai achar que é câncer. Não é, quer dizer, a gente tem vários vírus, você vê, por exemplo, a leucemia que faz isso, você vê no hemograma comum, você já vê, são os 3 parâmetros do sangue, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas que estão alteradas, entendeu? Então a gente tem que ter calma, mas muita atenção. Então eu peguei essa causa sim, vou agradecer a esse casal maravilhoso que já ajuda tanto as crianças de câncer que tratam no Rio de Janeiro, que precisam de um lugar especial para ficar, mas me ajudaram muito, porque eu com um constrangimento enorme de não participar de uma causa dessa, eu falei, é a minha causa, essa é a minha causa hoje, eu tenho que olhar isso tudo como eu sempre olhei, mas eu tenho que falar isso para os pais, né? Então, 18% só de todos os cânceres acontecem em pessoas abaixo de 8 anos, mas eles acontecem de forma grave se não forem diagnosticados precocemente. Então, estamos todos atentos, nós pediatras, vocês pais, às coisas que saem do normal, tá? Vamos ter bastante atenção. E eu vou pedir ao Felipe, eu acho que eu me excedi um pouco, eu gosto muito de falar coisas assim mais concisas, mas eu achei isso tão importante que o Felipe depois vai dar uma ajeitada para não colocar tudo de uma vez só, que eu acho que fica muito longo, tá?